Olá, pessoal. Meus amigos N, Gustavo, Prisla e Vitória e eu, Letícia, vamos apresentar um estudo de caso sobre a viabilidade econômica de Physalis peruviana no município de Colorado do Oeste. Bom, essa espécie pertencente à família das Solanaceae, você pode conhecer como camapu, joá de capote, joá, juá, saco de bode e outros vários nomes populares. Mas você sabia que ela possui compostos bioativos relevantes à saúde? E esses compostos foram o que levou à comercialização inicialmente de Physalis angulata, que tem essas substâncias farmacêuticas. Além dessa espécie, tem a Physalis alquequengue, que é utilizada na ornamentação, e a Physalis peruviana, que é utilizada na alimentação e vai ser o nosso estudo de caso. Bom, essa espécie possui algumas características, como frutos açucarados, altos teores de vitamina A e C, fósforo e ferro e propriedades medicinais. Quanto às vantagens do cultivo, pode-se citar a boa adaptação da espécie a diversas condições edafoclimáticas, a possibilidade do plantio durante todo o ano e seu ciclo rápido, um manejo fácil e semelhante ao tomate, que é uma cultura mais convencional, e a propagação feita por sementes, mudas e estolões. Quanto às desvantagens, pode-se citar que a alta umidade propicia o desenvolvimento de doenças, além de altas temperaturas prejudicarem ou comprometerem a formação de flores e frutos. Quanto ao consumo no Brasil, é restrito ao centro-sul do país, onde tem maior aceitabilidade, e o preço pago nessas regiões ao produtor varia entre R$ 10 e R$ 45 reais o quilo, e nos mercados pode chegar até R$ 70 reais. Quanto à visão de mercado, recomenda-se no país que seja feita a colheita entre os meses de abril e junho, onde a Colômbia, que é o maior produtor mundial, está na sua entre-safra, e na Europa tem maior demanda do produto. O estudo de rentabilidade foi feito em uma área localizada no município de Colorado do Oeste, no estado de Rondônia, a qual está muito próximo da área urbana. Esta área, além de estar próxima à área urbana, ela apresenta uma área de pomar, uma área de horta e uma área destinada às construções, com casa, jardim, entre outros. Além dessas três áreas, ainda apresenta uma área de pastagem com braquiária brisanta da cultivar Marandu, que é destinada à produção de vaca de cria. Nesta área de pastagem será implantado, então, 1 hectare do Physalis, no qual será feito todo o estudo de caso relacionado a ele. Os proprietários dessa área são Ed Carlos Menin e Gustavo Henrique Peralta de Oliveira, e a área total representa 2,38 hectares, localizado em uma altitude de 480 metros em relação ao nível do mar, e a área total, como já dito, é de 1 hectare. Mas essa produção é economicamente viável? Bom, e para responder essa pergunta, a gente vai utilizar algumas ferramentas de análise de rentabilidade, sendo essas ferramentas a renda líquida, que é o cálculo de tudo aquilo que vai entrar após a venda do produto, a formação dos fluxos de caixa, a relação do benefício e custo, a taxa interna de retorno, a taxa mínima de atratividade e o horizonte de investimento. E com tudo isso, a gente vai chegar a dizer, é rentável ou não é rentável implantar essa cultura aqui em Colorado? Como já foi dito, né, anteriormente, a área para fazer esse plantio ela é de 1 hectare, 10 mil metros quadrados. E a produtividade, segundo algumas literaturas do Physalis, ela vai de 2 a 4 quilos por planta. Nós vamos utilizar 2 quilos devido à condição climática que Colorado tem, ser diferente e até mesmo a adaptação da planta no início. Aí o preço médio, né, de venda, ele é de R$ 27,50. Então a gente vai utilizar esse preço para fazer todos os custos e os cálculos de renda devido a justamente essa produtividade e a ser o preço ofertado pelo mercado de R$ 10 a R$ 45. Então, para não ter uma taxa variável muito grande, a gente utiliza a média dela. O espaçamento escolhido, né, para a cultura, para a implantação da cultura, é de 2 metros entre linha e 1 metro entre planta.
o que vai totalizar 2 metros quadrados por planta. E aí, pegando a nossa área, que é 10 mil metros quadrados, e dividindo por essa área, por planta, a gente chega a 5 mil plantas. Então, na nossa área, vão ter 5 mil pés de fisales. Multiplicando esses 5 mil pés por essa produtividade por planta, a gente encontra o valor de 10 mil quilos por hectare de fruta. E aí, né, com essa produtividade, a gente vai poder calcular o preço médio do quilo. Nós temos 10 mil quilos, multiplicando por 27,50, que é o preço médio da venda, a gente chega em uma renda bruta de R$275 mil. Essa renda bruta, ela está sem tirar todo aquele custo para se manter e para implantar a cultura. Aí, retirando todo esse custo, que ele foi contabilizado um pouquinho, e vocês vão poder ver um pouquinho ali para frente, a nossa renda líquida, ela ficou no valor de R$227.152,00. Bom, aqui nós damos início, né, então, à contabilização dos fluxos, que é tudo aquilo que é preciso para a implantação do negócio, vai desde o plantio das mudas, o preparo da área antes, né, a colheita e a venda desse produto. Iniciando aqui, então, pelas operações mecanizadas, onde não terá nenhum tipo de aplicação de herbicida. Então, toda a produção do Fisales ela vai ser de maneira orgânica, não vai ter nenhuma aplicação química. O cultivo ele será de modo orgânico, ressaltando que as demais operações também são contabilizadas nessas operações mecânicas. Já nas operações manuais, a contabilização ela é feita com base até mesmo na mão de obra que será familiar, mas existe essa conta justamente porque o investimento será feito pela família, então todo esse lucro terá que sair também para o pagamento dos mesmos. Por isso, está em todas essas operações manuais que serão feitas por eles. Todas essas operações, tanto mecanizadas quanto as manuais, elas chegam em um total de R$ 14.611,02. Bom, a contabilização dos insumos também é feita da mesma forma que as operações, né? É contabilizado todos aqueles insumos, desde quando for feito, né, a compra das sementes, das bandejas, dos materiais, de tudo aquilo que é utilizado para o preparo da área. Lembrando que tem alguns desses materiais que são parecidos com aqueles que é utilizado para a produção de tomate. Então, aqui nós temos alguns materiais que são utilizados também para o cultivo do tomate, como os mourões, né, de eucalipto, os arames, as fitas, os bambus, que é justamente para fazer a sustentação do pé. E aí, todos esses insumos, eles vão totalizar R$ 14.126,59. Bom, aqui nós temos a tabela com todos os custos, né, tanto das operações quanto dos insumos. Lembrando que essas operações e insumos são desde a compra dos materiais, da implantação da cultura até a venda dessa cultura. E também vamos fazer a compra de materiais para produzir, para fazer uma estufa, que essa estufa ela vai ser para a produção das mudas de cada planta. E a gente também vai fazer a implantação de um sistema de irrigação, sendo que esse sistema ele é sistematizado. Totalizando o valor de todos esses custos de operações e esse investimento, a gente vai ter um total de custos de produção de R$ 47.847,04. Mas a gente ainda não respondeu. É viável economicamente o plantio de Fisales em Colorado do Oeste? Para saber se é viável, a gente faz o cálculo do valor presente líquido e compara com a gente investir esse mesmo valor dos custos em uma taxa Selic, por exemplo, que foi escolhido por nós como nossa taxa mínima de atratividade. E a gente colocou que a taxa de juros dela é de 2,85%. Se a gente fosse aplicar esse valor durante 12 meses na taxa Selic, nós teríamos um retorno de aproximadamente R$ 1.400. Já a gente plantando Fisales aqui em Colorado do Oeste e trazendo esse valor para o presente, nós recebemos, tirando o investimento, R$ 159.863,55. O que isso significa?
que o valor presente líquido, sendo acima de R$ 0, que as receitas do projeto superam no valor de hoje as despesas do projeto. Logo, é lucrativo e deve ser implementado. Mas tem outras formas de testar também. Por exemplo, fazendo o cálculo do valor futuro, que é o mesmo pensamento. Se ele for maior que 0, significa que as receitas superam as despesas e é lucrativo. Já o IRT, ele tem que ser maior que 1. Ele sendo maior que 1, nosso é 4,34, é outra forma de dizer adquira o projeto, pois o valor do benefício do projeto é maior que o seu custo. Nós temos um payback, que é um retorno de 10 meses. O que isso significa? Que o nosso horizonte de investimento é de longo prazo. E a nossa taxa interna de retorno, que é outra forma de avaliar? Nós encontramos que a nossa taxa interna de retorno, depois dos 10 meses de investidos R$ 47 mil, é de 19%. Tá, Prisley, você me disse tudo isso, mas e aí? É ou não viável economicamente o plantio de physalis em Colorado do Oeste? Além de eu ter citado o valor presente líquido, valor futuro líquido e IRT, que acima de 0 já diz para nós, sim, adquira, o valor do benefício do projeto é maior que seu custo, ou seja, a relação custo-benefício é boa, outra forma de avaliar é se a nossa taxa interna de retorno é maior que o TMA, que é a taxa mínima de atratividade, que no nosso caso foi escolhida a taxa Selic, que é o investimento mais seguro do mercado. E a nossa taxa interna de retorno de investir no empreendimento de physalis em Colorado do Oeste é 16,15% maior do que investir o mesmo dinheiro na taxa Selic. Ou seja, sim, é viável economicamente o plantio de physalis em Colorado do Oeste. E ainda nós iremos obter uma renda líquida, ou seja, uma renda livre, já tirando todos os custos de pelo menos R$ 227.152. Bom, essas são as nossas referências e a gente indica a referência de Muniz, de 2015, que fez outra análise de viabilidade econômica com physalis, panorama produtivo e econômico no Brasil. Seria interessante se tivessem mais referências voltadas para a nossa região. A maioria ela é do sul do país. E aí, vamos plantar physalis peruviana? Obrigada.